Aleluia. Desejo saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos felizes, estamos na presença de Deus. Poderoso Deus vivo. Aleluia. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4 e o versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 4 e versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde a palavra de Deus vai dizer: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos então nessa noite meditar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que eu orei, eu pedi muito a Deus, para Deus falar com a igreja, falar conosco, que a palavra dele viesse de encontro às nossas necessidades, porque nós olhamos um outro aqui e aparentemente parece que todos estão bem, estão felizes, está tudo bem, mas só Deus e você é que sabe como está lá na tua casa, como está a tua vida, né? Como está a situação. Ele nos conhece. E eu pedi uma palavra e eu confesso que o Senhor demorou a me dar a pastora a palavra. E eu já estava ficando angustiada. Eu cheguei a perguntar: Senhor, será que é eu mesmo para levar a palavra? Porque estava difícil do Senhor me revelar a palavra. E eu fico ansiosa e fico preocupada. Mas o Senhor, chegando aqui em casa, o Senhor me deu uma palavra, e eu vou essa palavra aqui. Mas no decorrer do culto, o Senhor mudou a mensagem, pastor. E aí eu fico pensando: meu Deus, eu estou na dispensação do Senhor, porque aquela outra mensagem eu ficaria um pouco mais tranquila, mas essa palavra foi o que o Senhor me deu agora, nesse momento. Então eu não sei como é que vai ser, né? Mas nós estamos na dispensação do Senhor, e eu creio que é Ele que está no controle de tudo, e a palavra é dele, a obra é dele, quem faz é Ele. Glória a Deus. Mas o Senhor falou fortemente, pastor, no meu coração, enquanto o pastor estava ali falando. O Senhor falou muito forte no meu coração sobre família. Família, irmãos. O Senhor falou claro no meu coração. Desde o início da criação do mundo, o que o diabo sempre lutou, sempre investiu pesado, foi na família. Porque a família é um projeto de Deus. Deus criou a família para ser abençoada. Deus criou a família para ser unida, para se amarem, para ser feliz. Mas a Bíblia vai dizer que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E essa é a missão dele, essa é a obra dele desde o início da criação do mundo. A Bíblia vai nos falar sobre o primeiro homicídio, aonde uma família, onde Deus havia ali planejado, sonhado, pastor, tantas coisas lindas para esta família. Deus havia planejado coisas lindas para Adão e Eva. Mas o pecado entrou e desde ali começou tudo a ficar bagunçado. E a palavra de Deus vai dizer, vai contar a história de dois irmãos. Irmãos. Eles não eram pessoas estranhas. Eles não eram inimigos. Eles não eram pessoas
diferentes, eles eram do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo sangue, a mesma criação. E a Bíblia diz que por causa de uma inveja, por causa de um ciúmes, então um irmão mata o outro. Ali acontece o primeiro homicida, ali acontece a primeira queda, a primeira destruição que o diabo começa a agir na família. E eu tenho visto, nós temos vivido tempos em que cada vez mais frequente o diabo ele tem investido pesado na família. Porque ele sabe que a família é o bem mais precioso que nós temos. A família é o que mais nós amamos. A família é aquilo que a gente mais quer que esteja perto de nós. É a família que nós queremos que seja salvo, que ande no caminho, que seja amoroso, que seja unido, que seja feliz. Mas não é isso que nós temos vivido muitas das vezes. Nós temos visto famílias sendo destruídas. Nós temos visto lares sendo destruídos. Nós temos visto, irmãos, e vivido irmãos contra irmãos. A ganância, a inveja, os ciúmes. Nós temos visto, irmãos, parentes se pegando, brigando, se odiando, se desejando a morte. E tudo isso, irmãos, por trás disso, quem está agindo é o inimigo. E muitas vezes nós somos pegos de surpresas, somos pegos desapercebidos. E às vezes até achamos que aquilo não é o inimigo, é a própria pessoa. Mas não. A Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra o sangue, né, e nem contra a carne, mas é contra as potestades. É o inimigo, irmãos, que a vida toda, desde o princípio, desde o início, ele tem lutado, ele tem trabalhado para destruir as famílias, para destruir nossos sonhos, nossa esperança de ver nossa família na presença de Deus, de ver nossa família transformada, curada, liberta. E não vai por aí. A Bíblia vai contar a história, irmãos, de José, um sonhador que todos conhecem na Bíblia, por causa de um sonho que ele contou, que o Senhor havia dado para ele. Seus irmãos, por inveja, por ciúmes, lançam José dentro de uma caverna, lançam ele dentro de um calabouço, e ali eles começam a planejar a morte do seu irmão. Tudo por quê? Tudo por causa de um ciúmes, de uma inveja. Tudo por causa de uma arrogância. E ali eles planejam a morte do seu próprio irmão, do seu próprio sangue. E isso só não aconteceu porque Deus, pastor, tinha um projeto, Deus tinha uma obra na vida de José. Mas se dependesse dos seus irmãos, ele teria morrido. Mais uma desgraça naquela família. O seu pai então chora, se lamenta, porque os seus irmãos mentem e dizem que o seu irmão tinha sido devorado, tinha sido morto. E o seu pai então, achando que era verdade, que o seu filho José havia morrido, porque seus irmãos mentem, planejam tudo, tramam tudo. Ali José começa a pagar um preço. Claro que nós sabemos que a Bíblia vai dizer que tudo era um projeto de Deus na vida de José. Mas irmãos, olha o que ele passou. Olha que os seus irmãos, que era para proteger ele, que era para amar ele, que era para apoiar ele, que era para estar do lado dele, os próprios irmãos tramam a morte do seu irmão. Aí nós vamos ver na história Esaú e Jacó, dois irmãos, que eram para se amar, que eram para se cuidar um do outro.
causa da sua mãe, que não soube ser uma mulher sábia. Ali quase que também acontece uma tragédia de morte. Quase que Esaú mata Jacó, porque Jacó rouba a bênção dele. Engana o seu pai. Mais uma família, irmãos, que foi afetada, mais uma família que foi atingida pelos dardos do inimigo. Dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar, irmãos, muitos exemplos. Nós vamos encontrar muitas histórias semelhantes como essa. Nós vamos encontrar na Bíblia os filhos de Davi, aonde o irmão se apaixona pela própria irmã. Coisa do diabo, coisa diabólica. O próprio irmão amar a sua própria irmã ao ponto de querer, desejá-lo, de tê-la. E a Bíblia diz que então Absalão vai e mata o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão vai lá e abusa da sua irmã. Olha que tragédia, irmãos, dentro da família. Olha quem era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas também a sua casa, a sua família foi atingida. Também foi alvo do inimigo. Todas essas famílias que foram atingidas, todas elas eram projetos de Deus. Mas todas elas foram atingidas pelo inimigo. E não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Famílias, irmãos, se odiando. Irmãos, o que nós mais temos ouvido nesses últimos tempos, nós não olhamos televisão lá em casa, né? E também muito pouco escuto notícias. Às vezes eu fico sabendo porque lá na fábrica um fala, outro fala, e a gente acaba sabendo, mas não que a gente escuta notícias. Mas o que a gente mais tem ouvido, irmãos, infelizmente, é dentro da igreja, irmãos. Nós temos ouvido pastores abusando das suas próprias filhas. O pai que era para proteger a filha, que era para amar a filha, abusando da própria filha. Irmãos, nós estamos ouvindo e vivendo coisas terríveis, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas isso é normal, isso não é normal, meus irmãos. Isso não é normal. O diabo, irmãos, ele não está perdendo tempo. Na verdade, ele nunca perdeu tempo. Quem mais tem trabalhado, irmãos, é o diabo. Ele tem trabalhado incansavelmente para destruir as famílias. O alvo dele é as famílias, porque ele sabe que se ele atingir a família, se ele atingir um da família, se ele conseguir atingir um, ele prejudica a família toda. A família toda é abalada, a estrutura toda é abalada, é afetada. E às vezes, irmão, ele não quer toda a família, ele só quer um. Porque através daquele um, ele faz uma bagunça, ele faz um estrago, irmãos. Tão grande, que é só Deus para conseguir restituir. É só Deus para conseguir pegar de novo e restaurar. E nós temos visto, irmãos, filhos contra pais, filhos que não querem nem ver os seus pais, que odeiam os seus pais, filhos que não respeitam mais os pais, não ouvem mais o conselho dos seus
seus pais, já não sentam mais à mesa com os pais, já não tem diálogo com os pais, porque conversa é grito, é baixaria, é palavrão. Não honram mais os pais, já não sabem mais o que é honrar pai e mãe. E é por isso, irmãos, que nós temos visto, pastor, tantos jovens morrerem. Às vezes nós nos questionamos, mas tão novo, tinha tanta coisa para viver e morreu tão jovem. Mas se nós formos olhar a vida daquele jovem, será que ele honrou o pai e mãe? Será que ele honrou os princípios? Porque a Bíblia diz, é a palavra que diz, o filho que honra o pai e a mãe viverá muito na terra, e os seus dias serão dias abençoados, serão dias de bênção. Mas o filho que desonra o pai e a mãe, seus dias serão poucos na terra. O filho que desonra o pai e a mãe, seus dias serão curtos na terra. E tudo isso consequência do pecado, da desobediência. Nós temos visto, irmãos, casais se traindo, se odiando, vivendo de aparência, de engano. Quero para dar um exemplo dentro da sua casa para os seus filhos. E estão destruindo os sonhos dos seus próprios filhos. Tem filhos que não querem casar. Deus o livre falar em casamento, por quê? Porque vivem num lar onde o pai e a mãe se odeiam. E aí eles dizem, eu casar? Para viver essa vida aí que meu pai e minha mãe vivem? Eu não quero casar. Prefiro ficar sozinho. Nós temos visto, irmãos, tanta desgraça, tanta ganância, tanto ódio. Irmãos se odiando, irmãos que não conseguem se olhar mais um no olhar do outro, com sinceridade, com amor, é com falsidade, com egoísmo, com ódio, com desejo no seu coração de vingança. Tomara que se ferre, tomara que perca, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Não fala, mas no seu coração está ali fervendo. Quando muitas das vezes não sai para fora, porque a Bíblia diz, né, pastor, que a boca fala que o coração está cheio. E às vezes o coração está transbordando tanto, de desejar o mal para o seu próximo, que acaba saindo. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. O diabo não está perdendo tempo, ele está investindo pesado nas famílias, nos lares. E nós, como igreja, precisamos nos acordar. Nós, como igreja, precisamos acordar, irmãos. E como o pastor disse, nós precisamos pegar as armas que o Senhor nos deu e devemos lutar pela nossa família. Porque a família foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. E nós precisamos lutar pela nossa família. Deus vivo. É triste, irmãos. Família que era para se amar. Família que era para sentar-se à mesa. Hoje já não sentam mais na mesa. Não tem mais essa comunhão. É falta de perdão. É filhos que não pedem mais perdão para os seus pais. Essa palavra já nem conhecem mais o que é perdão. É pais que não pedem perdão para os seus filhos, porque nós, irmãos, não é porque nós somos pais que nós não erramos. Nós erramos sim. E nós temos que reconhecer que nós erramos com os nossos filhos sim. Às vezes nós não erramos porque nós queremos, pastor. Às vezes nós erramos tentando achar que estamos fazendo bem, o certo, e erramos porque somos seres humanos. Mas nós também temos que reconhecer, temos a humildade, como o irmão ontem, né, trouxe a palavra aqui. Temos que ter a humildade de pedir perdão.
Não é porque nós somos pais que nós não erramos com os nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos estão sequelados, estão doentes, por falta do nosso perdão. Ah, não, eu sou pai, eu sou mãe, eu educo, eu não vou pedir perdão para o meu filho. Mas credo que eu vou pedir perdão para o meu filho. E os nossos filhos, irmãos, estão morrendo. Nossos filhos estão cada dia mais perto da sepultura, porque nós não queremos pedir perdão. Porque nós não temos humildade suficiente para reconhecer e dizer: eu pequei, eu errei, meu filho, eu falhei, e eu quero te pedir perdão. Esposa, esposo, que não se pedem perdão. E o diabo, irmãos, está tudo por trás, agindo, trabalhando, e muitas vezes nós estamos adormecidos, estamos desapercebidos e não percebemos que dia após dia o diabo, ele vai ganhando cada dia mais legalidade para agir, para operar, porque nós não sabemos o suficiente nos humilhar e reconhecermos que nós precisamos, irmãos, usar as armas que o Senhor nos deu e lutar e entrar em guerra. É Deus. Nós estamos, como o pastor disse, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha. E sabe, irmãos, o que o diabo mais tem feito e operado é usado esses escândalos, essas vergonhas dentro da igreja para abalar a fé daqueles que estão fracos. E aí, o que a gente ouve quando a gente convida alguém para ir na igreja: eu não vou. Viu o que aconteceu lá naquela igreja, lá o pastor fez isso e aquilo lá, tal. Tu viu aquilo lá que aconteceu? Olha aquele escândalo lá que deu. O diabo, irmãos, usando apenas uma fragilidade, apenas uma brecha, para fazer um grande estrago, não só nas famílias, mas dentro das igrejas. E nós, como igreja, irmãos, precisamos acordar, precisamos nos despertar, e precisamos lutar, e precisamos guerrear contra esse inimigo que é invisível, mas ele é real, irmãos. Ele é real, ele não brinca. Ele não brinca. Ele não brinca. Nós, muitas das vezes, brincamos dentro da igreja de ser crente. Nós, muitas das vezes, brincamos, mas o inimigo, ele não brinca. Ele não brinca, irmãos. E ele não perde tempo. Nós, muitas das vezes, perdemos tempo de estar na presença de Deus. Mas o diabo não perde tempo em investir, em trabalhar contra as famílias, contra a igreja do Senhor. É triste, irmãos. É triste. É triste o que nós estamos vivendo nessa última hora. Tantos escândalos, tantas notícias, irmãos, assim, que entristece o nosso coração. Às vezes nós pensamos que isso aqui, pastor, está pior do que Sodoma e Gomorra. É tanta coisa, é tantos escândalos que está vindo. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nada fica oculto que Deus não traga para a luz. E aquele que usa de engano na casa de Deus não permanecerá. Aquele que usa de engano, de mentira, não vai permanecer na casa do Senhor, porque este lugar aqui é santo. É santo. É santo. Não permanece, irmãos. É só um tempo. Pode estar brincando, pode estar enganando, pode estar debaixo dos panos, mas isso Deus vai trazer para a luz. É bíblico, é mandamento. Deus vive. Ele vai trazer para a luz tudo que está oculto e escondido. É Deus. E nós, como igreja,
ao Senhor. Então não te escandalize se você começar a ouvir notícias de pessoas que você conheceu tanto tempo, mas fulano vivia dentro da igreja, para mim era uma pessoa mais santa. Irmãos, vai começar, e já começou, a limpeza dentro da casa de Deus. O Senhor tem falado isso por meio de profecias, por meio de vasos, que a limpeza começaria no altar. Começaria no altar. E nós, irmãos, como igreja, precisamos estar preparados, alicerçados na palavra. Porque isso nos entristece? Sim, nos entristece. Quando nós ouvimos uma notícia que um irmão que nós amamos se separou, se divorciou, nós nos entristecemos. Sim. Quando nós ouvimos uma notícia, fulano lá fez isso, nos entristece, irmãos. Nos entristece como igreja. Mas nós não deixamos, nós não podemos como igreja deixar isso nos atingir. Atingir o nosso emocional, mas que nós possamos pedir para Deus equilíbrio emocional. Porque estamos vivendo dias, irmãos, dias difíceis, dias de trevas, dias em que o pecado tem dominado. O pecado, irmãos, tem agido, tem crescido de uma forma geral. Que isso dói na alma da gente. E eu creio que Jesus está bem pertinho de voltar. E nós, irmãos, precisamos regaçar as nossas mãos, as nossas mangas, e lutar pela nossa família, lutar por aqueles que nós amamos. Não vamos desistir, irmãos. Muitas vezes o inimigo, ele vai usar, e ele usa pessoas que nós mais amamos. E quem nós mais amamos? Não é nossa família? Ele não vai usar uma pessoa estranha que vai te falar uma palavra, te fazer algo que não vai te atingir, porque ele sabe que aquilo não vai te atingir. Mas ele vai usar aquele que você mais ama, aquele que você mais depositou nele amor, carinho, esperança. É esse que muitas das vezes o inimigo usa para nos entristecer, para nos ferir. E principalmente, irmãos, quando você começar a orar, quando você começar a se posicionar pela tua casa, te prepare, porque até aqueles que te amavam vão começar a te odiar do nada, e você não vai entender. Mas é tudo um trabalhar de Deus. E você vai se questionar, mas eu não fiz nada. E fulano da noite para o dia, meu filho, fulano, minha parente, se levantou contra mim e não fiz nada. Não é ela, irmãos. Mas entenda que é o inimigo que está trabalhando. É o inimigo que está por trás de tudo isso. É o inimigo querendo te atingir, querendo te ferir. Mas, irmão, lute, ore, se revista das armaduras do Senhor. Revista. Efésios vai dizer: revestivos de toda a armadura do Senhor, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se revista das armaduras do Senhor e vá para a guerra, não tenha medo. O problema, irmãos, é que às vezes nós não queremos ir, pastor, para a guerra, porque nós sabemos que lá nós vamos enfrentar o inimigo cara a cara, tete a tete, e nós não queremos. Mas, irmãos, para nós vencer, para nós ser vencedores, nós vamos ter que enfrentar o nosso inimigo. Ou então nós vamos perder batalha. Ou você se levanta e luta, ou você vai morrer na guerra.
E às vezes, irmãos, não é só você, é a tua casa toda. E isso, irmãos, é um prejuízo, é um dano muito grande. Então não importa se é só você na tua casa que está buscando, mas através do teu esforço, através do teu propósito diante de Deus, Deus vai fazer um reboliço lá na tua casa. Deus vai fazer um reboliço lá na tua família. E não te assuste, porque no começo, irmãos, parece que aí sim que a coisa pior, já estava ruim, parece que fica pior. Tem tudo que é trincheira do diabo para fazer tu desistir do teu propósito, de tu desistir da tua família, de dizer por esse eu não vou orar mais, por esse eu não adianta mais, não tem mais jeito, não. Aí que você ora, aí que você permaneça, porque o diabo não vai querer nos atingir. Ele está todo dia procurando brechas para querer nos atingir, para querer nos ferir, para querer nos parar. Ele quer nos parar, ele quer parar a igreja, ele quer parar o crente, mas em nome de Jesus, ele não vai parar a igreja, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos igreja do Senhor, nós somos povo de Deus vivo. Então não tenha medo, irmão, não tenha medo de ir para a guerra. Vá, porque na tua frente está o general de guerra. É aquele que luta tuas guerras, é aquele que te dá coragem todos os dias para enfrentar o teu inimigo. Glória a Deus. Você pode até dizer, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor te diz, eu sou tua força, eu sou o teu refúgio, eu sou tua fortaleza, É Deus. eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, Deus vivo. eu sou a tua rocha, Deus grande. eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que sou, o Deus de Israel que não perde batalha. O nosso Deus não perde batalha, igreja. É Deus vivo. O nosso Deus não perde batalha, nem tudo está perdido. Não importa como a tua família está hoje, não importa como está a tua família hoje, o que importa é o final. A Bíblia diz lá em Provérbios, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo, porque o começo, irmãos, quando nós começamos uma luta, nós sentimos medo, nós sentimos muitas das vezes fragilidades, porque nós não sabemos como vai ser o fim. Mas melhor é quando chega o fim, porque nós olhamos para trás e dizemos, oh meu Deus, eu venci mais uma milha com o Senhor, eu venci mais uma batalha, eu venci mais uma guerra com Jesus. Melhor é o fim do que o começo. Não importa como está a tua casa, como está a tua família, o Senhor nesta noite te diz, levanta-te e começa a lutar pela tua casa, te posiciona pela tua família. Ah, mas eu já fiz tanto propósito, eu já fiz tantas campanhas, eu já orei tanto e nada aconteceu. Continua! Continua! Glória a Deus. Não pare! É Deus vivo. Quando o povo estava com Moisés na frente do mar vermelho, eles queriam parar, eles estavam com medo, eles não viam saída, eles não viam solução. E Moisés olha e diz, Senhor, o que eu faço a esse povo? E o Senhor diz para esse povo que marche, não é tempo de parar, não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo da igreja avançar, lutar, marchar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, quem nos garante a vitória não é o homem, mas é o próprio Deus, é o próprio Senhor que nos garante a vitória. Ele está nos dando toda a instrução. É só para seguir. As instruções Ele está nos dando. Basta nós obedecer, que a vitória obedeça. Obedeça é difícil. É difícil quando o Senhor pede algo para nós. Mas, irmãos, eu aprendi na palavra que tudo aquilo que te custar sacrifício, tudo aquilo que te custar esforço, é aquilo que é sacrifício para Deus, que é oferta no altar dele. Aquilo que não te custa esforço nenhum, sacrifício nenhum, para Deus é inválido na presença dele. Tem que ter sacrifício, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, para que a
Vista a armadura que Deus te deu. Ele te deu. Você tem essa armadura. Aleluia, Jesus. Para que temer? Do que ter medo? Se o nosso Deus é aquele, irmãos, que luta as nossas guerras todos os dias. É Deus. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter luta, nós vamos ter peleja, mas nós também vamos ter vitória. A vida do crente, irmãos, não é só de guerra. A luta, a vida do crente aqui na terra não é somente de lutas e lutas e lutas e tribulações, mas ela é de vitória em vitória. O crente, ele vai andando, lutando, mas ele vai vencendo. Ele vai lutando, mas ele vai vencendo. Glória a Jesus. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Te posiciona diante de Deus, pela tua casa, pela tua família. Deus vivo. Pague o preço pela tua família, mas não abre mão daquilo que Deus te deu. Luta, chora, que Deus vai te dar vitória. Eu convido a igreja a se colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Deus vivo, Deus grande. Adoramos Deus.